Leitura do dia 28 de julho. Segundo livro dos Reis, capítulo 19, do versículo 24 ao versículo 34. Eu cavei e bebi águas estranhas, e com as plantas de meus pés secarei todos os rios dos lugares fortes. Porventura não ouviste que já dantes fiz isso, e já desde os dias antigos o formei? Agora, porém, o fiz vir para que fosses tu que reduzisses as cidades fortes a montões desertos. Por isso os moradores delas, com as mãos encolhidas, ficaram pasmados e confundidos. Eram como a erva do campo, e a hortaliça verde, e o feno dos telhados, e o trigo queimado antes que se levante. Porém o teu assentar, e o teu sair, e o teu entrar, e o teu furor contra mim, eu o sei. Por causa do teu furor contra mim, e porque a tua revolta subiu aos meus ouvidos, portanto porei o meu anzol no teu nariz, e o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. E isto te será por sinal: este ano se comerá o que nascer por si mesmo, e no ano seguinte o que daí proceder. Porém no terceiro ano semeai e cegai, e plantai vinhas, e comei os seus frutos. Porque o que escapou da casa de Judá e ficou de resto, tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto para cima. Porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte de Sião o que escapou. O zelo do Senhor fará isso. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, nem tampouco virá perante ela com escudo, nem levantará contra ela tranqueira alguma. Pelo caminho por onde vier, por ele voltará. Porém nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu ampararei a esta cidade para a livrar, por amor do meu servo Davi. Porque eu ampararei a esta cidade para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Então Deus está avisando a Senaqueribe, ao rei da Assíria, que ele não vai vencer esta guerra que ele está tramando contra Jerusalém, contra o rei Ezequias, que era o rei de Judá. Isaías capítulo 37, do versículo 21 ao versículo 35. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: quanto ao que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Assíria, esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, a filha de Sião, te despreza, e de ti zomba. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste e de quem blasfemaste? E contra quem alçaste a voz e ergueste os olhos ao alto? Contra o Santo de Israel. Então Deus está mandando dizer para Ezequias que ele, Deus, estava dizendo que Senaqueribe afrontou ao próprio Deus e não somente a Ezequias, o rei de Judá. Continuando: por meio de teus servos afrontaste o Senhor e disseste: com a multidão dos meus carros subi eu aos cumes dos montes, aos últimos recessos do Líbano, e cortarei os seus altos cedros e as suas faias escolhidas, e entrarei no teu cume mais elevado, no bosque do seu campo fértil.
Eu cavei e bebi as águas, e com a planta de meus pés sequei todos os rios do Egito. Porventura não ouviste que já muito antes eu fiz isso e que já desde os dias antigos o tinha pensado? Agora, porém, se cumpre, e eu quis que fosses tu que destruísses as cidades fortes e as reduzisses a montões assolados. Por isso os seus moradores, com as mãos caídas, andaram atemorizados e envergonhados. Eram como a erva do campo, e a erva verde, e o feno dos telhados, e o trigo queimado, antes do crescimento. Mas eu conheço o teu assentar e o teu sair, e o teu entrar e o teu furor contra mim. Por causa da tua raiva contra mim, e porque a tua arrogância subiu até aos meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Então era isto que Deus estava dizendo que ia fazer com Senaqueribe por causa das ameaças que ele fez ao rei Ezequias. E isto te será por sinal: este ano se comerá o que espontaneamente nascer, e no segundo ano o que daí proceder, mas no terceiro ano semeai e cegai, e plantai vinhas, e comei os frutos delas, porque o que escapou da casa de Judá e ficou de resto tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto para cima, porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte Sião o que escapou. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, ou levantará contra ela tranqueira. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu ampararei esta cidade para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Segundo livro dos Reis, capítulo 19, do versículo 35 ao versículo 36. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. Então Senaqueribe, rei da Assíria, partiu e foi, e voltou e ficou em Nínive. Segundo livro das Crônicas, capítulo 32, versículos 21 e 22. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os varões valentes e os príncipes e os chefes no arraial do rei da Assíria, e este tornou com vergonha de rosto a sua terra, e entrando em casa de seu Deus, os mesmos que descenderam dele o mataram ali à espada. Assim livrou o Senhor a Ezequias e aos moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Assíria, e das mãos de todos, e de todos os lados os guiou. Isaías capítulo 37, versículos 36 e 37. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que tudo eram corpos mortos. Assim, Senaqueribe, rei da Assíria, se retirou e se foi e voltou e ficou em Nínive. Salmos 75, autoria de Asaf.
A ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvor, pois o teu nome está perto, as tuas maravilhas o declaram. Quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. Dissolve-se a terra e todos os seus moradores, mas eu fortaleci as suas colunas. Disse eu aos loucos: não enlouqueçais, e aos ímpios: não levanteis a fronte. Não levanteis a fronte altiva, nem faleis com cerviz dura, porque nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto vem a exaltação. Mas Deus é o juiz, a um abate e a outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho ferve, cheio de mistura, e dá a beber dele. Certamente todos os ímpios da terra sorverão e beberão as suas fezes. Mas quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei louvores ao Deus de Jacó, e quebrantarei todas as forças dos ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas. Salmo 76, autoria de Asaf. Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. E em Salém está o seu tabernáculo, e a sua morada em Sião. Ali quebrou as flechas do arco, o escudo e a espada e a guerra. Tu és mais ilustre e glorioso do que os montes de presa. Os que são ousados de coração foram despojados, dormiram o seu sono, e nenhum dos homens de força achou as próprias mãos. A tua repreensão, ó Deus de Jacó, carros e cavalos, são lançados num sono profundo. Tu és terrível, e quem subsistirá à tua vista se te irares? Desde os céus fizeste ouvir o teu juízo. A terra tremeu e se aquietou. Quando Deus se levantou para julgar, para livrar a todos os mansos da terra. Porque a cólera do homem redundará em teu louvor, e o restante da cólera tu o restringirás. Fazei votos e pagai ao Senhor, vosso Deus. Tragam presentes os que estão em redor dele. Aquele que é tremendo, ele ceifará o espírito dos príncipes. É tremendo para com os reis da terra. Segundo livro das Crônicas, capítulo 32, versículo 23. E muitos traziam presentes a Jerusalém ao Senhor, e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que, depois disso, foi exaltado perante os olhos de todas as nações. Segundo livro das Crônicas, capítulo 32, do versículo 27 ao versículo 30. E teve Ezequias riquezas e glória em grande abundância, e fizeram-se tesouros de prata, e de ouro, e de pedras preciosas, e de especiarias, e de escudos, e de tudo que se podia desejar. Também armazéns para a colheita do trigo e do mosto, e do azeite, e estrebarias para toda a casta de animais, e currais para os rebanhos. Edificou também cidades e possuiu ovelhas e vacas em abundância, porque Deus lhe tinha dado muitíssima fazenda. Também o mesmo Ezequias tapou o manancial superior das águas de Giom e as fez correr por baixo para o ocidente da cidade de Davi,
porque Ezequias prosperou em toda a sua obra. Segundo livro dos Reis, capítulo 20, versículo 20. Ora, o mais dos atos de Ezequias e todo o seu poder, e como fez a piscina e o aqueduto, e como fez vir a água à cidade, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Segundo livro dos Reis, capítulo 20, do versículo 12 ao versículo 19. Naquele tempo, enviou Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei de Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque ouvira que Ezequias tinha estado doente. E Ezequias lhes deu ouvido e lhes mostrou toda a casa de seu tesouro, a prata e o ouro e as especiarias e os melhores ungüentos, e a sua casa de armas, e tudo quanto se achou nos seus tesouros, coisa nenhuma houve que lhes não mostrasse, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse: Que disseram aqueles homens e de onde vieram a ti? E disse Ezequias: De um país muito remoto, vieram de Babilônia. E disse ele: Que viram em tua casa? E disse Ezequias: Tudo quanto há em minha casa viram, coisa nenhuma há dos meus tesouros que eu lhes não mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: Ouve a palavra do Senhor. Eis que vêm dias em que tudo quanto houver em tua casa, com que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia, não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E ainda até de teus filhos, que procederem de ti e que tu gerares, tomarão, para que sejam eunucos no paço do rei de Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: Boa é a palavra do Senhor que disseste. Disse mais: E não haverá, pois, em meus dias paz e verdade? Isaías capítulo 39. Naquele tempo enviou Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque tinha ouvido dizer que havia estado doente e que já tinha convalescido. E Ezequias se alegrou com eles e lhes mostrou a casa do seu tesouro, e a prata e o ouro, e as especiarias e os melhores ungüentos, e toda a sua casa de armas, e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias lhes não mostrasse. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse: Que foi que aqueles homens disseram, e donde vieram a ti? E disse Ezequias: De uma terra remota vieram a mim, da Babilônia. E disse ele: Que foi que viram em tua casa? E disse Ezequias: Viram tudo quanto há em minha casa, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu deixasse de lhes mostrar. Então disse Isaías a Ezequias: Ouve a palavra do Senhor dos exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia, não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E dos teus filhos que procederem de ti e tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia.
Então disse Ezequias a Isaías: Boa é a palavra do Senhor que disseste. Disse mais: porque haverá paz e verdade em meus dias. Então, esta passagem que você ouviu 2 vezes, que se repete no livro do profeta Isaías, porque quando Isaías esteve doente, ele orou a Deus e pediu a Deus misericórdia. E Deus então enviou o profeta Isaías e disse a ele que ouviu a oração que ele fez e que lhe daria mais 15 anos de vida. Então, agora, vêm esses mensageiros da Babilônia, o rei Ezequias, ele deveria ter contado da bênção que Deus fez, que realizou na vida dele, que verdadeiramente ele esteve enfermo, que Deus o curou, que deu mais 15 anos de vida para ele, mas ele foi exaltado. Ele abriu todos os tesouros, tudo que era precioso que ele tinha no reino, ele expôs a estes mensageiros do rei da Babilônia. Então Deus agora manda dizer para ele que tudo isto será levado para a Babilônia, até os filhos dele seriam levados para a Babilônia. Isto aí, o profeta Isaías já estava profetizando, só que o rei Ezequias não entendeu que eles iriam cativos para a Babilônia. Então você continua ouvindo a leitura, no decorrer da leitura você vai entender o que aconteceu com o Reino Sul, com Judá, quando eles foram levados para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Segundo livro das Crônicas, capítulo 32, versículo 31. Eu, às vezes, não quero dar essas explicações para não interromper a leitura, mas eu entendo que nem todos estão acompanhando toda a leitura do início até agora. Seria muito bom que estivesse acompanhando, porque quem está acompanhando sabe da doença do rei Ezequias, sabe que ele chorou, que ele orou, que Deus respondeu, que Deus teve misericórdia, mas o homem é assim mesmo. A nossa natureza carnal, ela é cheia de vaidades, arrogância, e somos às vezes tão... não sabemos agradecer a Deus o benefício que Ele nos faz. Então nós nos exaltamos. Quando eu digo nós, porque eu também estou incluída. Se eu não vigiar, eu também posso cometer estes erros. Eu não gosto de usar essa expressão você, você. Todos nós corremos este risco que o rei Ezequias correu. Ele deveria ter sido grato a Deus e lembrar do benefício que Deus fez por ele, e ele não se lembrou. Continuando. Segundo livro das Crônicas, capítulo 32, versículo 31. Contudo, no negócio dos embaixadores dos príncipes da Babilônia, que foram enviados a ele a perguntarem acerca do prodígio que se fez naquela terra, Deus o desamparou para tentá-lo, para saber tudo o que havia no seu coração. Então é assim que Deus faz. Ele nos deixa à vontade. Ele permitiu aqueles homens irem até o palácio do rei e deixou Ezequias bem à vontade. Então era isso que estava no coração do rei Ezequias, uma certa vaidade. Segundo livro dos Reis, capítulo 20, versículo 21. E Ezequias dormiu com seus pais, e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Segundo livro das Crônicas, capítulo 32, versículos 32 e 33. Quanto ao resto dos atos de Ezequias e as suas beneficências, eis que estão escritos na visão do profeta Isaías, filho de Amós, e no livro da história dos reis de Judá e de Israel. E dormiu Ezequias com seus pais, e o sepultaram no mais alto dos sepulcros dos filhos de Davi, e todo o Judá
e os habitantes de Jerusalém lhe fizeram honras na sua morte, e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Segundo livro dos Reis, capítulo 17, do versículo 24 ao versículo 29. E o rei da Assíria trouxe gente de Babel e de Cuta, de Ava, de Amate e de Sefarvaim, e a fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. E tomaram a Samaria em herança e habitaram nas suas cidades. Então você presta atenção nesta leitura, segundo o livro dos Reis, capítulo 17, do versículo 24 ao 29, que quando Samaria, o reino norte, foi levado cativo para a Síria enviou para Samaria gente de Babel, de Cuta, de Ava, de Amate, de Sefarvaim, e fez habitar na cidade de Samaria. Então, passou a habitar em Samaria, em lugar do Israel de Deus, uma mistura de gente. Então, veja o que aconteceu. Continuando, vou repetir o versículo 24. Do segundo livro de Reis, capítulo 17, vou repetir o versículo 24. E o rei da Síria trouxe gente de Babel, de Cuta, de Ava, de Amate e de Sefarvaim, e a fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. E tomaram a Samaria em herança e habitaram nas suas cidades. É como se alguém invadisse o Rio de Janeiro, levasse cativo para outro país todos os moradores e trouxesse moradores de vários países para habitar no Rio de Janeiro. Uma pequena explicação, quem conhece essa história da Bíblia sabe muito bem o que eu estou falando, pode até saber melhor do que eu, mas eu sei que pessoas vão ouvir esta leitura pela primeira vez e desconhecem este assunto. E sucedeu que no princípio da sua habitação ali, não temeram ao Senhor, porque era uma mistura de gente, como eu falei. E mandou o Senhor entre eles leões que mataram alguns deles. Agora veio a punição de Deus. O rei da Síria mandou povos de diferentes países para Samaria. Tirou o povo de Deus de Samaria, invadiu. Agora Deus manda leões que comeu alguns deles ali. E sucedeu que no princípio da sua habitação ali não temeram ao Senhor, e mandou o Senhor entre eles leões que mataram alguns deles. Pelo que falaram ao rei da Síria, dizendo: a gente que transportaste e fizeste habitar nas cidades de Samaria não sabe o costume do Deus da terra, pelo que ele mandou leões entre ela, e eis que a matam, porquanto não sabe o culto do Deus da terra. Então o rei da Assíria mandou dizer: levai ali um dos sacerdotes que transportastes de lá. Olha, ele agora está mandando apanhar de volta, trazer de volta alguns dos sacerdotes de Deus. Então o rei da Síria mandou dizer: levai ali um dos sacerdotes que transportastes de lá, que ele vá e habite lá e lhes ensine o costume do Deus da terra. Veio, pois, um dos sacerdotes que transportaram de Samaria e habitou em Betel, e lhes ensinou como deviam temer ao Senhor. Porém, cada nação fez os seus deuses, e os puseram nas casas dos altos que os samaritanos fizeram, cada nação nas suas cidades, nas quais habitavam. Você ouviu a leitura do dia 28 de julho. Você continua ouvindo esta história, este relato, este acontecimento, na próxima leitura, que será
o dia 29 de julho. Então veio o sacerdote de Israel, ensinou o povo como adorar a Deus, mas eles fizeram os seus ídolos e cada um adorava os seus ídolos. Eu espero você na próxima gravação. Deus abençoe a sua vida de maneira abundante. Continue conosco, se assim